Havia uma civilização que acreditava nas coisas mais absurdas que se pode imaginar. Esta civilização era movida por uma colossal preguiça intelectual, onde tudo era aceito como verdade, desde que fosse dito por um certo tipo de pessoa em um certo tipo de meio de comunicação, como uma televisão ou internet. Devido a esse comportamento, esta civilização sofria de uma amnésia em relação à sua história. Eles eram incapazes de determinar se eles tinham milhões de anos, ou centenas de milhares de anos, ou se era apenas 6.000 anos de idade. Eles também não conseguiam chegar a um consenso sobre a sua criação, se foram criados por um deus, por deuses, por alienígenas, ou se brotaram da terra vindos do nada. Eles também tinham uma péssima percepção geográfica. Haviam aqueles que acreditavam que eles viviam em uma esfera flutuante no universo. Haviam aqueles que diziam que eles viviam em um disco gigante dentro de uma esfera de gelo, igual a um aquário ou uma fazenda de formigas. E outros ainda acreditavam que a esfera gigante onde moravam era oca. Chegar a um consenso era muito difícil nesta civilização. E para resolverem essa questão, eles decidiram que para que algo fosse levado a sério, seria necessário possuir uma determinada virtude, uma qualificação que poucos a tinham, algo que todos reconhecessem. Essa qualificação que eles escolheram era a fama. E então as pessoas famosas não eram apenas pessoas reconhecidas por todos. Estas celebridades, além de serem famosas, eram também as portadoras da verdade. Tudo que elas diziam era ouvido por todos e levado a sério. Era basicamente uma forma de poder, uma espécie de quarto poder, que, embora essa seja uma atribuição reservada à imprensa, uma verdade, se fosse dita por uma pessoa que não fosse uma celebridade, essa verdade não era compreendida. Nesta civilização, conceitos particularmente simples como nação, infância, juros, lucro, economia, história ou de biologia, entre outros, eram dogmas e não podiam ser questionados por qualquer pessoa. Principalmente se essa pessoa fosse considerada de fato por essa gente como um qualquer. Por exemplo, o conceito de concepção. Toda a ideia que essa civilização tinha sobre como eram concebidos foi derivado de uma piada. Essas pessoas acreditavam piamente que elas nasciam no órgão genital de seus pais. Elas acreditavam ferozmente que havia uma etapa em suas vidas, em que eram espermatozoides e que percorreram uma corrida de 3 dias, e que depois foram vitoriosas em uma imensa maratona microscópica. Foi somente no ano de 2024, depois de Cristo, daquela civilização, se divulgou nas tais redes sociais que é o óvulo que seleciona qual era o melhor espermatozoide para poder entrar e gerar o bebê mais saudável, e não necessariamente o espermatozoide que chega mais rápido. Demorou décadas, um pouco mais de meio século, na verdade, para que os especialistas trouxessem essa informação a público. Afinal de contas, esse é o tipo de informação que, se fosse contado por qualquer pessoa, uma pessoa sem fama, essa pessoa seria motivo de chacota. Se fosse um profissional que estivesse tentando ascender profissionalmente, teria a sua carreira e reputação destruída, pois estaria confrontando todo um sistema midiático criado em cima desse simples e equivocado conceito. E, portanto, tinha que ser divulgado com muito cuidado e no momento certo. Às vezes haviam algumas pessoas que até ousavam pensar diferente, mas elas sabiam que se confrontassem as ideias e valores daquela sociedade, sofreriam as consequências, seriam consideradas loucas e, na melhor das hipóteses, teriam as suas reputações e carreiras prejudicadas. E no passado daquela civilização, pessoas até haviam sido condenadas à morte por dizerem o que pensam ou por chegarem a conclusões diferentes daquelas ditadas pelos meios oficiais de comunicação. Existe um detalhe, talvez uma lição, ou observação sobre o mito da caverna de Platão que poucos comentam, que é: caso alguém consiga sair da caverna, ao voltar para a caverna, se esse alguém vier a contar a verdade para seus colegas ainda perdidos dentro da caverna, eles irão matar esse alguém. Para as pessoas que estão presas na caverna, alguém que está fora da caverna não é ninguém.